E vou projetar a tela. Área de trabalho. Verificam aí se vocês conseguem visualizar a área de trabalho. Dá para ver sim, prof. Dá, né? Ok. Pessoal, bom dia, então. Nós trabalhamos na última aula, foi prova, né? Foi nossa avaliação. Só conferindo, vocês receberam a devolutiva das avaliações? Sim, eu recebi, pelo Sim. menos. Todos os colegas aí receberam? Quem teve algum problema? Ó, deixa eu colocar a página aqui. Nossa, é a página 114 do nosso livro. Receberam, então, as avaliações e os trabalhos. Vocês receberam também? As atividades que vocês executaram? Professora, eu recebi aí meus colegas, eu não sei. Tá. Então, tá bom. Eu recebi também. Recebeu também, né? Então, quem não recebeu tem que dizer para a gente ver o que aconteceu. Se todos receberam, tá tranquilo. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter aula normal hoje e no final do horário, né, antes da gente encerrar, eu agendo com vocês a atividade referente à recuperação e prova substitutiva, que vai ter que acontecer também essa semana. A gente precisa fechar, né, o sistema ainda até quinta-feira. Eu tenho que deixar prontinho já as notas de vocês, com prova e recuperação também. Então, nós vamos acertar a data da avaliação recuperativa e prova substitutiva, né, para hoje ou amanhã. Aí vocês vão definir para mim qual seria o melhor horário para vocês, quem vai fazer. Tá ok? Combinado? Então, a gente começa aqui o quarto bimestre. O conteúdo do quarto bimestre está começando aqui. Eu vou até colocar aqui para a gente não esquecer depois. Tá? Vou colocar aqui em vermelho, ó. Quarto, né? Bimestre de 2020. Confere? Então, começando aqui o nosso quarto bimestre. Na página 114, capítulo 3. E a partir dessa semana para outra semana, vocês vão ter uma folga aí, vai ter um material a mais na plataforma Moodle também, referente a um conteúdo de cinética química, que provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar com vocês, que vai estar lá para vocês estudarem. Tá? Tentar buscar um material, umas aulas, né? Eu vou gravar alguma coisa e complementar com alguns vídeos, certo? Que vai ficar lá com uma atividade assíncrona. E a gente vai trabalhar essa parte aqui, né, de eletroquímica, que é uma parte fundamental na área de vocês, ainda mais que vocês fazem curso técnico em eletrônica, mas vocês já também são conhecedores dessa, né, já trabalham com isso já no dia a dia de vocês. Então, isso fica mais fácil para a gente trabalhar na área da química. Tudo bem? Nicole, você consegue verificar aqui a lousa, como é que tá? Tá tranquilo ou não? Tá, prof, eu consigo ler o que tá escrito e parece que tá tudo certo. Perdeu a lousa ou não? A lousa sumiu? Sumiu, aí voltou agora. Voltou, né? Eu tô fazendo uns testes aqui, por isso que tive problema. Mas eu vou resolver isso ainda. Não sei por que, a hora que eu projeto não tá dando certo. Vamos lá. Então, você consegue ler para nós só esse pedacinho aqui, por favor? Vou marcar, né? A eletricidade até aqui, pequena massa. Consegue? Sim, prof. Pode começar? Pode, por favor. A eletricidade é um ramo das ciências da natureza que investiga fenômenos que ocorrem na presença de partículas com carga elétrica. Esses fenômenos sempre chamaram a atenção da humanidade. O termo eletricidade é derivado da palavra grega electron, que significa âmbar, um tipo de energia. Há registro que o filósofo Tales de Mileto, fenômenos elétricos
com o âmbar quando friccionado em um pedaço de lã de carneiro. Por esse material adquiria por alguns segundos a capacidade de atrair objetos de pequena massa. Tá. Então, a eletricidade, né, na verdade, ela vem, né, quando a gente fala lá na parte de modelos atômicos, e aí, né, as descobertas das partículas, né, subatômicas, e uma delas é o elétron. Vocês se lembram quem descobriu o elétron? Eu não, prof. Rutherford, né? Não? Oi? Foi Rutherford, né? O Rutherford, na verdade, ele pega todas essas informações, né, e aí propõe um modelo, um novo modelo, né, que foi um revolucionário. Mas a partir dessas informações que até então, né, não existiam e foram descobertas. Então, atrás disso, né, do modelo atômico de Rutherford, que ele faz, na verdade, juntar os pedacinhos e construir, né? Mas nós tivemos aí o Thomson, que é o modelo inicialmente antes de Rutherford, mas o Thomson só propõe isso depois do modelo da descoberta do elétron, que foi por Stoney. E o Stoney, né, essa descoberta do elétron, ela está relacionada com esse conhecimento da eletricidade, né, que não é uma coisa tão recente assim, ó. Quando que é? Né? Tales de Mileto, que na verdade aqui todo era um pensamento filosófico, né? Mas isso aqui, ó, antes de Cristo, né, já se pensava nisso, já se experimentava, inclusive, né, essas características, esse poder do elétron. Então, não é algo tão recente assim. Logicamente, então, a eletricidade, que é o fluxo de elétrons, na verdade, né, mostra esse caminho da descoberta do elétron, quer dizer, a aplicação, o conhecimento que mostra a origem, né, o que eu tenho nisso. É mais ou menos isso, né? É a consequência que mostra a causa, né? O elétron é a causa, a consequência é a eletricidade. É algo mais ou menos a gente fazer essa assimilação, certo? Então, começa aqui, né, essa discussão da eletricidade, que é algo antes de Cristo. E hoje, vamos dizer assim, é o nosso a menina dos olhos, né? É a parte energética, é a nossa menina dos olhos, e como eu sempre venho falando para vocês desde lá do primeiro ano, né? O nosso fator limitante chama-se energia. Aí tem uma diversidade de formas de produzir energia, mas ainda estamos, né, capengando nisso. Nós, por exemplo, alimentamos para quê? Para que nós alimentamos? Para ter energia, ter condições, né, de nos mantermos. E assim em todos os aspectos. Tá ok? Então vamos lá, vamos passar para o próximo slide, né? Deixa eu ver aqui quem está aí. Deixa eu só olhar aqui na lousa, um minutinho só. Quando eu mexo aqui, volta. Some, né? Mas tudo bem, não tem problema não. 13 alunos, Daniel, Felipe, Frederico. Tá com o microfone funcionando, Frederico? Bom dia, Frederico. Lucas, Luiz, Guilherme, Marcelo, Nicole, que tá, Rafael, Batista. Quem aí tá com o microfone funcionando direitinho? Frederico? Tá bem aí, Frederico? Sim ou não? Eu acho que o microfone do Frederico não tá funcionando, professor. Não, quem tá falando aí comigo é o Lucas. Lucas. Então, Lucas, você consegue ver o que está na tela aqui? Sim, consigo. Então, lê para nós esse primeiro parágrafo, por favor. Ok. Entre os estudos relativos à eletricidade estão os do físico italiano Luigi Galvani. Em 1791, ele publicou a descrição dos fenômenos observados ao trabalhar com uma rã dissecada que estava sobre uma mesa de seu laboratório. Ele notara que as pernas do animal se agitavam ao serem tocadas por metais, conforme mostra a ilustração a seguir. Olha lá o que ele fez, né?
que ele fez aqui? O que é o processo que ele fez aqui? O que ele fechou aqui? Ele fechou um circuito. Ele fecha um circuito na perna da rã e acaba por ativar as características dos neurônios que contraem o músculo da rã. Exatamente, né? Então, isso é algo, ó, isso por volta de quanto? 1731, né? E aí ele publica esse trabalho dele, na verdade, em 1791, né? E esse cara aqui, vocês já ouviram falar nele, não já? Galvani? Já ou não? Do conhecimento de vocês de técnico em eletrônica. A gente já viu um instrumento chamado galvanômetro, que é usado para medir corrente. Para medir corrente elétrica. Ok, então. Então, é algo, né, que surgiu, né, lá por volta de 1791, e simplesmente o cara que observou quando ele fechou um circuito elétrico, né? Bom, e aí? Aqui a explicação do experimento. Deixa eu só aumentar aqui como é que ele fez isso, né? Os senhores são expertos nisso, mas vamos lá. Lê para nós, Lucas, novamente, o primeiro parágrafo, que eu estou aumentando aqui para ficar melhor. Você consegue? Sim. Note que, na figura à esquerda, um arame de metal é colocado em contato com a perna da rã, enquanto outro arame metálico de composição diferente do primeiro é conectado à sua espinha dorsal. Na figura à direita, as pernas e a espinha da rã são colocadas sobre placas de diferentes metais e conectadas por um arame também metálico. Em ambos os casos, Galvani observou a contração dos músculos das pernas da rã. Então, tem algo interessante aqui, né? Que ele descreve o procedimento, como ele fez, e ele coloca duas vezes aqui, ó. Enquanto o outro arame metálico, colocou dois arames metálicos, não é isso? De composição diferente do primeiro. Aí depois ele vem aqui, né? São colocados sobre as placas de diferentes metais. Placas de diferentes metais. Por que essa composição elementar diferente é importante? Ou ela não é importante? O que vocês acham? Poderia ter sido o mesmo elemento químico ou não? Bom, se fosse, não seria criado uma diferença de potencial, né? Então, não seria corrente elétrica, talvez. Então, quando eu tenho elementos químicos diferentes, eu posso gerar uma diferença de potencial, é isso? E o que é essa diferença de potencial? Já que vocês falaram que se eu tenho elementos químicos diferentes, eu posso gerar uma diferença de potencial. É uma tensão. É uma tensão. E essa tensão, Nicole, ela está relacionada com o quê? Com o fluxo de quê? Fluxo de elétrons? Fluxo de elétrons. E quando eu penso em fluxo de elétrons, por que eu tenho fluxo de elétrons? O que faz eu ter fluxo de elétrons? Uma corrente? Pois é, mas quando eu tenho um átomo de um determinado elemento químico, o que ele faz ele gerar, poder liberar elétrons? Energia? Energia de ionização. Lembra das propriedades periódicas, tabela periódica? Lembra? Quando é que eu posso desprender um elétron com mais facilidade? Lembra? Quando o elétron ele está lá na camada de valência, na última camada. É esse elétron que eu tenho possibilidade de desprender dele. Por que eu tenho possibilidade de liberar esse elétron?
quando a minha carga nuclear, prótons lá no núcleo, né, não tiver uma atuação tão forte nesse elétron, lá na camada de valência. Então, eu posso desprender esse elétron. É energia de ionização. Lembra dessa propriedade? Então, voltamos aqui, ó. Eu tenho que ter, né, uma energia de ionização para que esse elétron saia dessa camada de valência, né, daquela órbita da região de maior probabilidade, e eu tenho um fluxo de elétrons. Então, a gente vai voltar lá naquela questão de ligações químicas daqui a pouco. Mas o que Galvani? Então, é importante essa questão aqui. Nós vamos depois discutir que não necessariamente eu tenha de ter composição diferente para ter diferença de potencial. Já adiantando isso para vocês. Mas na época, né, o nosso amigo aqui, Galvani, ele observou isso. Certo? Tudo bem? Nem sempre eu preciso, tem essa necessidade. Depende das condições do meio, depende das condições às quais o nosso material está imerso. Bom, aí o que Galvani acreditava? Pode ler aqui para nós, Lucas, por favor. Galvani acreditava que a rã tinha uma força vital inata que era responsável pela produção dessa eletricidade animal, que seria diferente das eletricidades geradas natural, raio e peixe elétrico, e artificialmente, gerador eletrostático, já conhecidas na época. Ele testou diferentes arcos bimetálicos formados por várias partes de metais e, assim, obteve movimentos de intensidade variável, de acordo com o par metálico utilizado. Além disso, notou que materiais isolantes elétricos, exemplo madeira, não causavam nenhum efeito sobre a rã dessecada. Certo? Então, aqui está, né, exatamente essa diferença de potencial. Por isso, ele usou diferentes pares, né, bimetálicos, diferentes composições de metais, e aí ele observou, né, também diferentes intensidades da corrente elétrica. Por quê? Porque eu posso ter, dependendo se eu tenho ferro e cobre, é uma diferença de potencial. Se eu tenho alumínio e níquel, é outra diferença de potencial. E nós vamos discutir exatamente isso, hoje já é tabelado. Né? Nós temos os potenciais padrões, e nós vamos discutir com mais detalhes o que vem a ser um potencial de fato. Tudo bem, gente? Então, isso aqui, né, é algo inédito que traz essas informações. Tudo bem que ele conseguiu ali definir algumas coisas que ficaram meio obscuras, mas aqui está o caminho. Está o caminho, né, para muitas evoluções que nós temos hoje tecnológicas. Tá? Deixa eu aumentar aqui. Só um minutinho. Lucas, só mais esse primeiro parágrafo, por favor. Professor, eu acho esse primeiro parágrafo eu já li, não? Ou é para repetir mesmo? Ah, tá. É mesmo, né? Eu repeti. Ih, meu professor tá ruim. Desculpa aí. Deixa eu só aumentar aqui. Eu é que repeti. Desculpa, eu tô meio... Eu tô aqui, eu falei, uai, ela precisa que eu leia de novo? Não, que coisa, né? Já falamos sobre isso. Bom, então vamos entrar aqui no outro conteúdo, agora que sim. Agora sim é importante, né? Pilhas e baterias. Quem não conhece pilha e bateria hoje? Todos nós conhecemos, né? Pilhas e baterias. E, logicamente, nós conhecemos também hoje uma das grandes dificuldades nossa é com relação a como descartar isso corretamente. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com isso, né? Vocês usam pilha, bateria em casa? O que vocês fazem quando uma pilha não funciona mais? Qual que é o procedimento de vocês? Quando ela pode ser descartada. Como que vocês fazem com isso? Não sei se vocês lembram lá no Instituto, né? Quando vocês iam ainda para o Instituto, acredito que próximo ano, 2025, a gente retoma para lá, né? Se Deus quiser. Tinha alguns pontos de coleta. Vocês lembram disso?
Sim. Por quê? Por que que a gente deve descartar em alguns pontos específicos e não no lixo comum? Por que essa preocupação? Vocês acham que tem algum motivo ou não? Porque os materiais de que elas são feitas podem causar muitos danos ambientais. E quais são os materiais que elas são feitas, Nicole? Ué, professor, assim, eu não tenho certeza, mas eu sei que, tipo assim, o revestimento é meio que um metal, né? Aí dentro dela tem alguns produtos químicos, mas eu não, sim, não sei especificamente. No caso, Certo. as baterias modernas, a gente, por exemplo, você tem no seu celular, são feitas de lítio, maioria de lítio. Tem outros elementos, mas a maioria é de lítio. Mas outras baterias antigas, por exemplo, elas são feitas de cádmio, que tem a bateria de cádmio, alguma coisa, eu não lembro o que que ela é. Tem outro, e tem outras baterias com coisas ainda piores, se brincar. Isso. E o que que causa isso, Enzo? Se eu descartar ela no lixo comum? Esses elementos eles podem ser, né, eles podem vazar e se entrar no sol é horrível. Entrar no sol, entrar na água, é um negócio horrível. Porque lítio, por exemplo, né, é extremamente tóxico. Depende de duas coisas, né? Depende da concentração, né? E depende da espécie química que eu tenho também disponível. Isso que a gente vai discutir muito nesses temas aqui de eletroquímica, tá? A concentração e a espécie química. Então, realmente, eu tenho impactos ambientais negativos, né? Dependendo da contaminação do solo, do lençol freático, dos mananciais, com relação a esses elementos químicos. Bom, aqui a gente tem um texto aqui que eu vou pedir a Nicole para ler para nós. Esse primeiro parágrafo, Nicole, você consegue ler? Onde eu marquei com a setinha vermelha? Pode começar? Pode, por favor. O uso de pilhas e baterias tornou-se bastante corriqueiro na atualidade. E uma consequência disso é a geração de resíduos oriundos desses dispositivos contendo, em geral, substâncias tóxicas. No Brasil, o descarte de pilhas e baterias é regulamentado pela Resolução 401 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, de 2008, que revoga a Resolução 257 do CONAMA de 1999 e é reforçada pela Política Nacional de Resíduos de 2010. Essa resolução estabelece que a responsabilidade por recolher, reciclar ou encaminhar adequadamente as pilhas e baterias usadas contendo chumbo, cádmio e mercúrio em sua composição é do fabricante. Por isso, o consumidor deve procurar os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias para que os resíduos sejam repassados aos fabricantes ou importadores. Bom, então isso aqui é a questão da legislação, né? A legislação ambiental, né? Que é regulamentada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Que é o CONAMA, e que nós temos algumas evoluções disso, né? A mais recente é o quê? É a Política Nacional dos Resíduos, né, Sólidos, que é de 2010, que estabeleceu, né, que essas pilhas e baterias, né, contendo, olha o que nós temos, então, como o Enzo falou, hoje a gente tem na composição, né, o lítio, mas a gente tem aqui chumbo, tem cádmio, tem mercúrio. Qual o problema do chumbo, do cádmio e do mercúrio? Por que esses elementos químicos, chumbo, cádmio e mercúrio, são preocupantes? E, logicamente, talvez isso aqui vocês não sabiam, a gente tem que retornar isso, né, para o fabricante. É o fabricante o responsável, né? Então, o cara, né, produziu uma pilha.
essa pilha continua da responsabilidade dele. Você vai utilizá-la e você deve retornar ela. Só que se você retorna nos estabelecimentos que você comprou, muitas vezes eles não pegam. Mas isso está regulamentado desde 2010, que eu tenho que retornar ela para aquele estabelecimento. Então, na verdade, se aquele supermercado, né, aquele mercadinho lá do seu João, vende pilha, ele tem que ter ciência que ele deveria ter um ponto de coleta ali. Porque ele tem que recolher e ele tem que retornar isso para o fabricante. Mas, logicamente, dependendo, né, foi estabelecido em vários pontos, né, das cidades, esses pontos de coleta. Agora, a maioria das pessoas não fazem esse procedimento. Normalmente, o que as pessoas fazem? Usou, não funciona, aonde é descartado? Isso No lixo comum. 80% da população brasileira ainda faz isso. Eu estou falando isso porque eu tenho um trabalho que eu orientei de TCC, tem uns 3 anos atrás, e ele fez essa pesquisa estatística, e em Goiânia, por exemplo, era em torno de mais de 80% da população não sabe como descartar, e descarta, isso aqui é de 2010, gente, nós estamos em 2021, né? Só tem 11 anos. E ainda continua descartando no lixo comum orgânico. Para onde vai o nosso lixo comum orgânico? Para os lixões? Hoje, Goiânia, nós temos um aterro controlado, não é um lixão, né? Nós temos 3 categorias que recebem resíduos: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. Em Goiânia, nós temos um aterro controlado, porque ele não é altamente, né, a questão dos gases, do gás metano, que é produzido no processo de decomposição, ela é simplesmente queimada, né, transformando em dióxido, monóxido de carbono, né, mas não é aproveitado para a produção energética. Então, ainda é um aterro controlado, não é um aterro sanitário. Mas esse resíduo chega lá. E ele vai aonde? Para células de compactação comum, como se fosse matéria orgânica. E o que isso vai descer na parte de decomposição do líquido, né? Gerada após a decomposição da matéria orgânica, a gente tem o chorume. E esse nosso chorume, então, ele vai conter o quê? Chumbo, cádmio, mercúrio, além de outros elementos químicos, além de outras substâncias orgânicas. Mas ele é riquíssimo em esses elementos químicos. Ele é riquíssimo também em nutrientes, mas é riquíssimo em cádmio, é riquíssimo em chumbo, é riquíssimo em mercúrio. E eu posso descartar esse chorume, né, esse líquido proveniente do processo de decomposição num solo, num manancial? Não posso. Por quê? Qual é o problema do chumbo? Qual é o problema do cádmio? Qual é o problema do mercúrio? Eles são metais pesados e são nocivos. E o que é metal pesado, hein, Lucas? Eles têm uma meia-vida muito grande. Quando eu falo em meia-vida, né, eu estou falando de elementos radioativos. Eu tenho tenho chumbo radioativo também, tenho cádmio radioativo, tenho mercúrio radioativo, mas não é esse o caso. Né? Eu acredito porque eles são, né, são materiais densos, né? Então eles, por exemplo, se você deixasse eles iriam afundar, né? Com o tempo, se eles vazassem, iriam afundar e chegar nos lençóis freáticos. Sim, eles têm uma maior densidade, isso é uma das características de metal pesado. Mas por que esses elementos químicos vão causar impactos ambientais negativos, tanto na questão, né, do meio ambiente e, logicamente, no final da cadeia, que somos nós? Por quê? Qual é a atuação dele no nosso organismo? Nunca parei para pensar por esse lado. Não. Por exemplo,
Se vocês já viram, né, se alguém que vocês conhecem toma algum tipo de antidepressivo, o Enzo falou logo no início, as baterias dos celulares são na composição de lítio. Não foi isso, Enzo? Hoje em dia, sim, são. Hoje em dia são, né, a maioria. E lítio, vocês já pegaram alguma formulação de algum remédio antidepressivo e olharam na sua composição química? Já tiveram essa curiosidade? Eu não. Não, Nicole, graças a Deus, não precisou. Mas talvez você conheça alguém que utilize algum tipo de medicação relacionada com isso, né? E que teve a curiosidade de olhar. Alguém olhou? Teve alguém aí dessa turma que já olhou ou nunca olharam? Não? Então tá bom. Então vou passar uma tarefa, atividade para vocês fazerem no final dessa aula. Bom, então chumbo, cádmio e mercúrio são problemáticos. O mercúrio, inclusive, é um dilema, né, da região amazônica, com altas concentrações de mercúrio no solo, altas concentrações de mercúrio na parte de produção, né, agrícola cultivada nessa região, e, consequentemente, a população também, né, tem altas concentrações de mercúrio, e sérios problemas relacionados a essa alta concentração de mercúrio. Um deles é a questão, né, com pessoas com maior probabilidade de desenvolver mutações anormais que nós conhecemos como câncer. Então, chumbo, cádmio, mercúrio são substâncias carcinogênicas, dependendo da espécie química e dependendo da sua concentração. Mas por quê? Porque são espécies que a Nicole até fala, tem uma meia-vida longa. Não é questão de meia-vida longa, mas são espécies químicas que, quando entram no nosso organismo, ali elas fazem ligações químicas, né, com nossos tecidos adiposos, lipídios, e ficam ali com ligações estáveis. A partir do momento que eu formei uma ligação estável, eu vou romper aquela ligação? Se eu tenho uma menor energia e uma maior isso, então é meio difícil. Eu estou ali numa condição favorável. Bom, só que esse elemento, né, o chumbo, o cádmio, o mercúrio, dependendo da concentração e da forma como ele ligou, ele é algo estranho para o nosso organismo. E quando a gente tem algo estranho no nosso organismo, o que o nosso organismo faz? Ele tenta expulsar do nosso organismo. Tenta expulsar, trabalhar para expulsar isso. Quando o nosso organismo, nós somos uma máquina perfeita, né? Quando o nosso organismo trabalha acelerado, no sentido de expulsar aquilo, quebrar aquilo, ele acaba também trabalhando no sentido, né, anormal de multiplicação celular. E quando eu tenho uma multiplicação anormal de células, eu gero o quê? Câncer. Um tumor. E aí eu tenho, então, né, o que nós conhecemos. Então, na verdade, assim, o câncer é uma defesa, é uma forma de defesa do nosso organismo. Só que é algo que ele trabalha, né, como se diz, fica louco, né, tentando expulsar aquilo, e aí ele perde totalmente o controle. Perde o equilíbrio, que é um dos temas importantes que a gente vai trabalhar também. Tá, então são substâncias que dependem muito. Esses elementos químicos, eles dependem da espécie como eles estão e da forma e da sua concentração, tá? Se eu falar para vocês que nosso organismo precisa de chumbo, nós precisamos de chumbo. Nós precisamos de cádmio, nós precisamos de mercúrio. E precisamos de lítio, inclusive. Por isso que o lítio é utilizado como um das substâncias que compõem, né, é um dos elementos químicos, melhor dizendo, que compõem as substâncias que nós utilizamos como antidepressivo.
porque ele ajuda lá na parte dos nossos neurotransmissores. E essa questão de estar associada a essas neurotransmissões, o lítio, né? Sabe um alimento que é rico em lítio? Que quem tem problemas, né, depressivos deveria ingerir todos os dias. Ah, mas por quê? Você acabou de falar que é tóxico, que é carcinogênico, e você já está mandando a gente ingerir lítio? Não. Acabei de dizer, é importante a gente ter essa concepção. Duas coisas importantes. Depende da espécie química e depende da concentração. Pode ser remédio ou veneno. Né? Já usava aquele termo, remédio ou veneno depende da concentração. Além da concentração, da espécie química. Eu sei que você vai perguntar, Nicole, o que é espécie química? É isso que você ia perguntar? Sim, eu não sei se a senhora já explicou isso. Eu já expliquei isso de uma outra forma, não com essa linguagem. Né? O que é uma espécie química, professora? Ora, quando nós trabalhamos lá na parte de ligações químicas, não sei se vocês estavam lembrados, a gente falava assim, ó, eu posso ter o ferro 2+, ou eu posso ter o ferro 3+. Lembram disso? Eu posso ter o arsênio 3+, e eu posso ter o arsênio 5+. Mas o que é isso, professora? 2+, 3+, 3+ aqui no arsênio, 5+ aqui no arsênio. O que é isso? Alguém consegue relacionar com o que a gente já estudou? A gente ainda vai definir isso de uma outra forma. Se eu não me engano, já faz um tempo que a gente viu isso, se tá tipo 2+, quer dizer que tá tipo que faltando 2 elétrons, de como ele é isso, perdeu 2 elétrons. 3+, perdeu 3 elétrons. São elementos ionizados. São íons com características, né, de cátion, íons positivos. Mexi lá onde? Na eletrosfera, né? Perda de elétrons. E o que isso vai implicar, professora? Isso vai implicar na forma com que ele pode se ligar. As condições aqui, ó, ferro 2+, ferro 3+, vai dizer para mim como que ele vai se ligar, com quem que ele vai se ligar para se estabilizar. E uma espécie, por exemplo, essas duas espécies que eu coloquei aqui para vocês, né? O arsênio 3+ e o arsênio 5+. Essa espécie aqui, ó, o 3+, tranquilo, não tem problema algum. Essa espécie aqui, 5+, é um problema carcinogênica. Então, aí, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas há um período aí, né, antes, quando era ainda arisco, sei lá, que depois tornou um Unilever, né, e enfim, tiveram um problema de contaminação com arsênio no meia ponte. E aí entraram em contato com a gente, né, para poder fazer análise. A gente precisa saber quanto de arsênio tem, né, fazer uma análise, coletar uma amostra de água e realmente fazer uma análise. Primeiro, não é assim, né, coletar uma amostra de água e dizer que tem tal concentração. Existem diferentes pontos, eu preciso saber, né, aonde nasce um manancial e aonde morre, nascente, né, montante e jusante, que a gente fala, né, aonde morre e nasce, e eu preciso ainda, né, e a partir dessa questão, dessa extensão do manancial, eu tenho que focar os pontos de amostragem. E os pontos de amostragem não é só numa profundidade, eu tenho que coletar em diferentes profundidades, na questão da parte hídrica, mas eu não posso só focar na parte hídrica, eu ainda tenho que coletar o quê? No solo, ou seja, algo que está sedimentado no fundo do rio, e ainda tem que buscar, né, a parte de micro-organismos ou de peixes que ali vivem naquele manancial. Então, uma série de coisas para poder fechar uma determinada análise. Mas, além disso, depois de toda essa questão, né, de preocupação, como amostrar isso que eu descrevi de forma bem sucinta para os senhores, eu preciso saber
Se eu determinar lá na concentração de arsênio, falar, arsênio tanto, isso não é o suficiente. Eu preciso saber qual arsênio tem. É o arsênio 3 ou é o arsênio 5? E qual a sua concentração? E hoje nós fazemos isso. Nós determinamos qual é a espécie química e qual a concentração dela. Que esse é o foco. É isso que vai nos definir a questão de impactos ambientais negativos. Certo? Então, ó, essa parte que nós estamos entrando aqui, ela é primordial, tanto no conhecimento de vocês na área de eletrônica, quanto também no conhecimento de química voltado para a área ambiental. A parte de eletroquímica, dentro da química, eu considero ela uma das mais importantes. Tanto na formação de vocês, se a maioria de vocês forem para a área de engenharia, ela é primordial, quanto também na exploração, né, vamos supor, para entrar no Enem aí da vida. É uma das partes mais importantes, tá? Então, vamos focando aqui. Tá certo isso, pessoal? Tentei responder a sua pergunta, Nicole, mas a gente ainda vai definir um pouco mais que isso é chamada de NOx, né? E nós vamos definir isso com mais detalhes. Mas está relacionada com aquela questão iônica, né? De perda de elétrons. E está relacionada, então, com a energia de ionização. Aquela força, carga nuclear, eletrosfera. Propriedades periódicas. Lucas, lê para nós esse outro pedacinho. Antes dessas resoluções. Antes dessas resoluções, pilhas e baterias usadas eram descartadas no lixo comum. A preocupação com a regulamentação do descarte surgiu em razão dos impactos ambientais que os elementos com alto potencial tóxico, mercúrio, chumbo, cádmio, entre outros, desses dispositivos podem causar. Por serem biocumulativos, pois organismos que absorvem e os retêm, a contaminação da água e do solo por esses metais não biodegradáveis pode trazer sérias consequências à saúde, como perda de memória, insuficiência renal crônica, inflamação dos pulmões, insuficiência cardíaca, distúrbios digestivos e danos nas articulações. Por isso, não se deve descartar esses dispositivos em lixo comum. Olha, eu trouxe aqui alguns termos muito importantes, né? Ele falou por serem biocumulativos e não biodegradáveis. O que seria isso, né? Esse processo de bioacumulação. Por quê? Como funciona isso? E metais não biodegradáveis. O que seria biodegradáveis? Duas palavras importantes. Eu destaquei aqui de vermelho e azul. O que vocês definiram para mim? O que é um processo de bioacumulação? O que é não ser biodegradável? É a mesma coisa? São palavras sinônimas ou não? Se há diferença, qual é a diferença? Qual é o conceito de cada uma? Biocumulativos, eu imagino que sejam substâncias que no corpo de seres vivos elas fiquem armazenadas, o corpo deles não consegue tirar sozinhos. E não sejam biodegradáveis é que não existem animais que conseguem degradar aquela substância, como o plástico. E o que não significa não degradar? O que seria essa palavra degradar? Decompor. E o que é decompor? Seria quebrar as moléculas e torná-las mais simples, né? Uma posição mais simples. Seria quebrar, então, as ligações entre as moléculas, ou quebrar as ligações, ou as ligações entre os átomos, é isso? Sim. Então, eu tenho duas questões. Eu tenho as ligações secundárias e tenho as ligações, o quê? Primárias. Quais são as ligações secundárias? Vocês se lembram de algumas?
E quais são as ligações primárias? Hein, pessoal? Ligação primária e ligação secundária. Quem se lembra aí? Bom dia, bom dia. Tudo bem com As os ligações senhores? primárias são a covalente, né? Covalente, iônica e a metálica, e você tem as secundárias, que é com as forças de Van der Waals, se não me engano, tem as, né, com as Isso. Ligações de hidrogênio, né? ponte de hidrogênio. Isso. Hoje não é chamado mais ponto de hidrogênio, são chamadas ligações de hidrogênio, né? Se você pegar o Martha Reis, ele ainda vai falar ponte de hidrogênio, mas hoje não é mais, né? E o PAC mudou a nomenclatura, são ligações de hidrogênio. Ótimo mesmo, isso mesmo. Então, quando eu quebro essas ligações, né, eu estou retornando o elemento da forma como ele é, né? Ou seja, na sua condição, né, de prótons e elétrons, da forma como ele veio da natureza. Prótons continua assim, né, no mexo, né? Questão de elétrons. Essa estabilidade nuclear, ela vai permanecer, mas a questão dos elétrons é que eu vou mexer. E isso faz, né, com que, quebrando ligações, a natureza consegue absorver esse elemento, porque ele veio de lá. Ele retorna para a natureza da forma como ele veio. Esse é o processo de ser biodegradável, né? A questão de ser bioacumulação é algo que você consome, né? E ali permanece, que eu falei, formou uma ligação com o nosso tecido adiposo, nossos lipídios, e essa ligação é estável, está numa menor energia. É lógico que quando eu tenho a cadeia, né, alimentar, quem está lá no topo da cadeia, você acha que ele tem uma concentração maior ou menor do que quem está lá no final da cadeia? Vamos pensar. Eu contaminei lá o rio com chumbo, né? Com pilhas ricas em chumbo. Bom, esse chumbo, ele foi, né, ali, feitas as ligações químicas dele com a matéria orgânica, e o meu peixinho foi lá e comeu o chumbo, que estava na matéria orgânica. E esse peixinho, o homem foi lá e pescou o peixinho, comeu o peixinho. O homem, então, está no final da cadeia, né? Quem tem maior concentração de chumbo? É o peixinho ou é o homem? Com relação aos níveis tróficos. Eu acho que o fator decisivo aqui seria o tempo que o organismo permanece vivo. É como esses organismos que estão pegando esses materiais, eles são da base da cadeia, e os que estão no topo só mais tempo, então os que estão no topo acabariam tendo mais, né? Maior concentração, né? A gente vai passar um trabalhozinho daqui a pouco para vocês fazerem, vocês vão pesquisar sobre isso. Então, coloquei a pergunta, por aí, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Bom, então nós temos aqui a resolução RUNAM de 2008, que estabeleceu os limites máximos de chumbo, né, cádmio e mercúrio em determinadas pilhas e baterias. E desde julho de 2009, né, é obrigatório, por exemplo, que elas contenham, no máximo, 0,1% em massa de chumbo, né? Mas, no entanto, ó, aqui, no Brasil, somente cerca de 10% desses aterros, né, são... Ó, isso que eu vou destacar para vocês. Lê aqui para nós, Lucas, esse pedacinho que eu estou destacando só, que ele é extremamente importante. No entanto, no Brasil, somente cerca de 10% desses aterros são adequadamente manejados. Exemplos de medidas que estão sendo tomadas são desenvolvimento de métodos que possibilitam a reciclagem de alguns tipos de pilhas e a implementação de pontos de coleta em todas as cidades do Brasil. Tá? Então, isso tem sido feito desde quando? Né? Desde 2009. Já vem, né, trabalhando nessa política nacional dos resíduos sólidos, no sentido de que essas pilhas, né, esse material rico
em cádmio, em chumbo, né, em mercúrio, e outros elementos, que eu também tenho níquel, tenho lítio, e assim por diante, nós vamos ver diversas composições de pilhas e baterias, eles não cheguem até o nosso descarte da matéria orgânica, que são os aterros, porque lá, quando misturado com a matéria orgânica e a decomposição, e aí a gente tem uma outra questão preocupante, que é a questão do potencial hidrogênio iônico, que nós vamos ver, isso vai facilitar, né, a adsorção desses elementos químicos na matéria orgânica e no solo, e percolação no lençol freático e contaminação. Então, a partir do momento que eu tenho um ponto de contaminação, só para vocês terem uma ideia, há alguns momentos, né, por exemplo, quando a gente tem... porque hoje, se vocês já visitaram um aterro controlado de Goiânia, normalmente é uma visita que eu faço com vocês, mas infelizmente, eu acho que esse ano não vai ser possível. Mas alguém já levou vocês lá? Vocês já conhecem? Não? Não, Sim ou não, pessoal? Bom dia. Não, professora, ninguém nunca levou a Não. gente lá. Não. Pois é, lá eles têm uma lagoa, né, que recebe chorume canalizado, então todo o chorume produzido lá nas celas de de compactação desce para essa lagoa. E aí lá é feito o tratamento, né? Normalmente o tratamento hoje, a última vez que eu visitei, deve ter uns 2 anos, foi antes da pandemia, eles pegam esse chorume, que é gerado lá, transporta até a estação de tratamento de esgoto e é tratado lá na estação de tratamento de esgoto. E o lodo, né, o resíduo do tratamento, retorna para o aterro. E aí há um problema sério, o que fazer com esse lodo. Mas, por quê? Qual é o problema? Porque esse lodo é rico em cádmio, em mercúrio. Se o lodo não tivesse esse chumbo, né, esses elementos químicos, a matéria orgânica. Poderia, por exemplo, distribuir, né, ou encaminhar esse material, essa matéria orgânica riquíssima, para áreas de compactação, áreas que precisam de manejo de solo, de propriedades, de área agricultável no nosso país para a produção de alimento. Mas não podemos fazer isso. Por quê? Porque a gente tem ainda grande problema com esses elementos químicos presentes lá em altas concentrações, bem superior a isso aqui, bem superior. Tá? Quer dizer, aqui é o que é permitido, né, na pilha, na bateria. Mas quando eu faço análise, por exemplo, de um lodo hoje, eu tenho em torno aí, né, às vezes eu tenho por volta aí de 10% em concentração, 20% de chumbo. É algo, assim, gritante ainda, nos dias de hoje. Então, assim, é uma dificuldade gerada tão grande, tão dispendiosa economicamente, socialmente, por simplesmente nós não fazermos um procedimento correto, ao invés de descartar, né, isso de uma forma errada. Certo, pessoal? Tá? Então, isso é algo para vocês pensarem. É importante e algo para se pensar. Ainda vai... Dá tempo de fazer isso aqui? Só esse pedacinho aqui que eu queria fazer isso aqui? Pode ou não? 8 horas, né? Bom, eu só fechando aqui, né? A produção de alumínio por eletrólise. Vocês já ouviram esse termo aqui, eletrólise? Professor, eu já ouvi. Lise. Lise significa quebra. Eletrolise. Então, é quebra. Quebra de quê? Quebra de ligações químicas. Então, a gente estudou lá anteriormente que os átomos se ligavam para formar as moléculas. E isso acontecia o quê? Acontecia uma liberação de energia. Agora, eu estou pensando no processo de quebrar essa ligação.
para produzir alguma coisa que há de interesse nosso, tá? E aí, né, nós tivemos algumas reações químicas que foram, né, importantes na produção de determinados artefatos necessários para o nosso cotidiano. Uma delas é a produção de alumínio, né, porque hoje, por exemplo, nossos utensílios domésticos, né, a maioria são o quê? À base de alumínio. Não são? E da onde vem o alumínio? O alumínio, ó, ele é obtido principalmente, sabe da onde? Desse tipo de rocha aqui, ó, chamada o quê? Bauxita. Que ela é extraída, né? O que eu tenho lá nessa bauxita? Óxidos de alumínio. Esse componente aqui, ó, Al2O3. Que tipo de ligação química é essa, gente? Al2O3. Óxido de alumínio? É isso, é o óxido de alumínio. O nome do composto é o óxido de alumínio. Aí eu perguntei, qual é a ligação química que acontece entre o alumínio e o oxigênio? Iônica? Ligação química iônica. Ligação forte ou fraca? Forte. Forte. Então, para eu romper essa ligação, né, eu vou ter que gastar o quê? Bastante energia, né? Bastante energia. Então, esse processo de eletrólise é um processo que eu vou gastar muita energia para eu romper essa ligação, para eu produzir quem? Alumínio, certo? Então, professora, hoje, né? Sim. Eletrólise, quando você fala de eletrólise, outro que eu acredito que deve ser bem famoso, a eletrólise é a água, né? Você quebrar a ligação da água. Também usa um monte de energia para você fazer isso, né? Tanto que é um dos motivos que carros a hidrogênio são relativamente inviáveis, porque você tem que quebrar você tem que usar um monte de energia para conseguir o combustível, né? O hidrogênio, porque a eletrólise é o meio principal. Isso. E você vai quebrar essa ligação entre oxigênio e hidrogênio. Né? Assim, inviável, né, economicamente, é porque aí a gente tem que avaliar a questão, aquele tripé, né, os impactos ambientais presentes seriam mínimos, né? Então, isso seria favorecido, né, ambientalmente falando, e aí a gente tem a questão econômica, né, que aí é o tripé complicado ainda. Mas hoje se faz isso, inclusive, já, né? A cada vez mais vem sendo discutido caminhos que a gente busque, né, um gasto econômico menor, e seja nesse processo energético. Como eu falei lá no início, o nosso fator limitante ainda é o quê? Energia. É energia. Então, ó, hoje, né, ele traz aqui uma coisa interessante, né, que hoje um dos grandes problemas que nós temos são os processos de extração dos elementos químicos, dos minérios necessários para o nosso, né, avanço tecnológico. O alumínio, por exemplo, é extraído, então, né, lá desse tipo de rocha da bauxita, mas eu tenho que fazer esse processo aí de eletrólise para eu ter o alumínio. Olha uma coisa interessante que esse livro trouxe, que eu até hoje estava olhando, né, pensei, nossa, que avanço. Ele traz de 1990 a 2015. E a questão, né, das latinhas, né, das latas, vendas de latas em bilhões de unidades, venda de latas de alumínio para bebidas, entre 1990 e 2015. Olha o que aconteceu de 1990 para 2015, gente. Era um pouquinho acima aqui do zero, né, de bilhões de unidades. E depois, em 2015, né, que é 6 anos atrás, que nós temos os dados, está entre o quê? 20 e 25 o quê? Bilhões de unidades. Isso é bom ou é ruim? O que vocês diriam para mim? Bom ou ruim? Eu já vou encerrar. Bom dia, bom dia. Bom ou ruim, colegas?
Bom dia, Enzo. É bom para o sentido de reciclagem? O que nós estamos vendo aqui é o aumento do uso, né? Vendas de latas em bilhões de unidades. Logicamente, significa que está aumentando, né? Esse reaproveitamento desse material. Logicamente que aumentou o consumo também. Agora, quanto mais eu reciclar, o que significa com relação ao minério que está lá na rocha, que está lá no solo? Quanto maior o consumo, né? Com o aumento do consumo, você vai ter que produzir latinhas novas. Se você ficar reciclando, não vai dar, né? Você vai ter que produzir novas latinhas, né? Vai ter que produzir novas latinhas. E quanto mais latinhas eu vou produzir, o que eu faço com relação à exploração desse minério? E o processo de eletrólise, que eu acabei de falar lá, que a gente vai discutir mais para frente. Como é que quebra essa ligação de fato, né? Lá na rocha, eu vou ter que extrair mais minério. E mais consequências ambientais negativas eu vou ter, né? Se vocês forem aqui no livro de vocês, só um pouquinho, aí eu acho que eu fechei. Não tem problema não, eu abro novamente. Explorando os arquivos aqui, acho que acabou fechando. Se a gente for lá no livro de vocês estão aí com o livro? Só meu computador permitir aqui. Aqui, só um minutinho. Para a gente não passar. Só rodar assim que eu não tenho problema. Só um minutinho que eu já chego lá. Foi esse aqui que a gente estava comentando, né? E a questão dos impactos. E isso aqui, vocês se lembram disso aqui? Cidade de Mariana, Minas Gerais, inundada após o rompimento de uma barragem em 2015. Vocês se lembram disso? E teve depois outros, né? Outras que aconteceram, né? Em Minas. Então, isso aqui é consequência, né? Consequência da exploração de quem? Do alumínio. Tá? Então, eu tenho aí, né, as mineradoras e a extração dos minerais e o processo depois de tratamento com esse mineral para que ele seja aplicado no nosso cotidiano, no nosso desenvolvimento tecnológico. Então, a cada dia, né, nós temos aí problemas ambientais negativos, impactos ambientais negativos, logicamente econômicos, sociais e ambientais. Por causa, né, de problemas relacionados ao processo de mineração. Eu quero que vocês façam essas questões aqui, ó. A questão 1, tá? Que é exatamente o que o Enzo comentou, é uma ideia só, não é o cálculo, mas é só uma ideia. A questão 2 e a questão 3, é uma questão em 4, é uma questão reflexiva. Certo? Pode ser? Pode ser, pessoal? Ok. Bom dia. Ok? 1, 2, 3 e 4. E quando for na próxima aula, eu começo a fazer um breve comentário aqui dessas questões. E, além disso, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa para mim. Anotem aí. O que é bioacumulação? Anotaram? Bioacumulação. E biomagnificação. Anotaram? Bioacumulação e biomagnificação. Tentar buscar o que são esses dois termos. Na próxima aula, a gente começa a falar o que é oxidação e redução, e aí nós vamos falar exatamente o que é aquela carga localizada lá no ferro 2+, ferro 3+, e o que é pilha e o que é eletrólise.
propriamente dito essa aplicação. Ok, pessoal? Deixa eu só baixar aqui agora a nossa chamada. Professora, Baixar a presença? Sim, pode falar. uma dúvida aqui. A senhora ainda não postou, né, as notas no que só que no Teams. Aí, sobre a composição da nota, a prova vale 8 e a lista vale 2, é? Não, é assim. Eu ontem já lancei as notas. Como de 0 a 10, eu lancei as notas, certo? Eu vou depois fazer uma média com aquela lista. Aquela lista, na verdade, a ideia da lista é para eu levantar as presenças referentes às atividades assíncronas. Então, eu tenho que dar alguma coisa para poder gerar atividade assíncrona. Mas como a gente trabalhou pouca atividade assíncrona, eu ainda vou verificar como é que eu vou fazer aquela composição. Talvez a lista vale ali um ponto extra na nota, mas além disso ela vai como atividade assíncrona, certo? Tudo bem? Mas, E assim, Raul, então, tipo, ela então, no gera caso, a presença. composição da nota desse bimestre seria só da prova? Isso, mas a lista eu vou acrescentar um ponto extra na nota da prova. A nota da prova vale 10 e a lista, né? Quem tirou 10 na lista vai com um ponto. Quem tirou 8, eu faço a proporção. Quem tirou 9, vai com a proporção, entendeu? Então, quem acertou tudo da lista vai com um ponto a mais. Então, na verdade, você vai com. Tem gente que poderia ir com 11. Aí, se caso o cara tirou 10 na prova, não tem como eu adicionar a nota da lista. Entendeu? Entendi, professor. Além disso, nós vamos passar para vocês, aí agora que eu preciso combinar com vocês, essa questão. Nós vamos ter que agendar quem não fez prova, ou quem está com nota abaixo de 6, para fazer uma avaliação. Tem algum aluno que está com essa dificuldade? Tem, né? Acho que tem, um ou dois, parece. Podemos agendar isso para amanhã, às 13 horas? Alguém é contra Professor, isso? Quem vai fazer? Sim, pode é falar. que tem uma questão. É que amanhã, de tarde, é a prova de recuperação de eletrônica também. E qual que é o horário da prova de recuperação de eletrônica? Deixa eu conferir aqui. Só tô olhando aqui no mudo, professor. Tá, pode confirmar para a gente, por favor. Porque aí a gente marca posterior, dá um tempo e a gente marca depois.
Professora, então, olhei Sim. aqui, é que assim, o nosso professor de eletrônica tinha dito que a prova de recuperação seria amanhã, sabe? Amanhã à Sei. tarde. Aí, só que até agora ele não postou no Moodle, não confirmou com a gente, sabe, ainda. Não informou qual que vai ser o horário certinho. Então, não sei. Vamos agendar, então, para a gente não ter problema, para quinta-feira. Que aí não tem ninguém que a gente falou que vai ter prova na quinta, falou? Tá, pode ser, professora. Pode ser. Mas quinta vocês têm todos os horários pela manhã. Confere? Sim. Sim. Então, nós vamos agendar para quinta-feira, às 2 horas da tarde. Pode ser. Pode Pra ser? mim, pelo Todo menos, mundo concorda com sim. esse horário? Quem vai fazer a prova de recuperação ou a prova substitutiva. Ah, se você já fez a prova, você vai ter a nota da prova. Então, a sua prova será a prova de recuperação. Certo? Se você ainda não fez, por algum motivo, a internet caiu, e aí uma série de coisas, eu não estou pedindo atestado nem nada disso. Simplesmente você entra lá, 2 horas da tarde, eu vou estar aqui, do jeito que eu fiz a prova de vocês. Eu vou entrar, vou abrir uma sala, vou conversar com vocês e vou acompanhar vocês até vocês fazerem a prova. Vou ficar aguardando vocês fazerem a prova. Certo? Então, é quinta-feira. Quinta-feira, que dia mesmo? Hoje é dia 9. Amanhã é quarta, né? Dia 11 às 14 horas. Mas eu vou colocar lá no Moodle, para ninguém esquecer. Só estou combinando agora, mas vai estar registrado lá no Moodle também, né? Que a prova de recuperação será aplicada no dia 11, né? 11/2, às 14 horas. Recuperação e substitutivo do terceiro bimestre. Combinado, pessoal? Tudo certo, prof. Tudo certo? Então, tá ok, então. E aí, porque eu preciso lançar as notas até sexta-feira, tá tudo fechado. Nicole, eu já lancei a nota da prova, normal. Mas eu ainda venho com a nota da lista. Mais um ponto, quem fez tudo tirou 10. Então, vamos supor se o aluno tirou 6 na prova. E ele fez a lista e tirou 10 na lista. Então, ele tem mais um ponto. Então, a nota dele, na verdade, ela vai subir mais um, vai passar para 7. Tá ok? Combinado, gente? Então, posso parar a gravação aqui? Posso fechar? Parece que o pessoal já saiu. Então, parando a gravação.